Boa noite. 7 de setembro. Estamos aqui em mais um feriado e enquanto eu estava aqui já me recolhendo para dormir, me veio uma vontade de conversar com vocês. Quero deixar aqui uma mensagem. Boa noite, Vanessa, tudo bem com você? Boa noite, Magda, boa noite, João, boa noite, Michele. Mandei lá no grupo, que eu vou estar online agora. Eu quero ser breve, porque eu preciso ter meu devocional aqui, mas enquanto eu converso com vocês, faz parte também do meu devocional, né? Queria falar brevemente aqui sobre uma questão de propósito. Sabe, eu tenho meu coração ele tá queimando para falar sobre isso. Eu postei um vídeo falando sobre intenção, né? Quando nós acreditamos que a vida ela só acontece por fora, mas se a gente quiser colher ou quiser até mesmo fazer brotar dentro de nós realmente aquilo que é eterno, a gente tem que alimentar dentro de nós de fato o que é eterno, né? E eu aprendi muito cedo sobre a proporção da eternidade, né? E a proporção da eternidade, ela é tudo aquilo que o fogo consegue consumir, o que permanece é eterno. E eu acredito, hoje eu vejo isso muito nitidamente, a questão do propósito, sabe? A indústria farmacêutica, ela ganhou uma amplitude no Brasil que ela não deveria ter ganho. Essa semana eu encontrei pessoas específicas e eu quero trazer aqui essa meditação. Tem uma alma que eu encontrei que ela me relatou que ela já está tomando 10 remédios antidepressivos. Eu encontrei ela no caminho para uma consulta com um psiquiatra. E é uma alma que eu conheço há algum tempo e eu percebi que a busca, a verdadeira busca que ela está tentando encontrar está sobre aquilo que os outros têm que olhar para ela e dar alguma valorização a ela, sabe? E talvez você entrou aqui, eu tenho certeza que quem te trouxe aqui foi o Espírito. Você está tentando atingir algo, concluir algo, realizar algo, mas esse algo que você está procurando realizar não te completa. E nós podemos nos perder enquanto ainda estamos trabalhando. Eu percebi na vida que a gente consegue se distrair também fazendo força. A gente consegue se perder também cansando-se. Aparentemente podem olhar para nós e achar que nós estamos lutando, mas na verdade o que nós estamos praticando é de fato uma automutilação. E é por isso que é preciso falar sobre propósito. O propósito, ele cura. Porque o propósito, ele te dá uma significação sobre o porquê. Mark Twain, ele disse uma frase que marcou minha vida muitos anos atrás. Ele escreveu que os 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. E de fato, quando nós descobrimos o porquê nós estamos aqui, a gente ganha uma significação, sabe? E a significação que nós recebemos, ela não está sobre aquilo que eu posso exercer. A significação ela não acontece sobre aquilo que eu posso atingir. E nós precisamos entender as forças invisíveis que atuam sobre diferentes culturas, diferentes regiões. Aqui em Brasília, por exemplo, você que está me ouvindo aqui de Brasília, nós temos uma cultura bem estabelecida aqui sobre o funcionarismo público. Eu acredito que vai acabar um dia, mas as pessoas elas procuram essa permanência, essa confiança
nesta estabilidade de acordo com o concurso que elas podem atingir de fato. Estudam, se preparam e até mesmo a significação que elas ganham no meio social é de acordo com o concurso que elas atingiram e de acordo com o concurso que elas atingem, logicamente, elas são locadas e são enviadas para uma região aqui em Brasília, que Brasília é uma região muito medieval. O estabelecimento social aqui em Brasília ele é muito nítido. O rico tem um lugar de morar, a classe alta tem um lugar de morar, a classe média em ascensão tem um lugar de morar, a classe baixa tem um lugar de morar. Então aqui é muito bem segregado. E quando estas pessoas atingem essa famosa estabilidade e conseguem esse acesso, elas vão se locando nesses lugares e elas também vão consumindo o que essa própria cultura tem para as entregar. E aí fica um círculo vicioso onde a identidade ela é alcançada pela profissão, ou pelo concurso, ou pelo cargo que eu atinjo. E eu percebo que falta propósito. Falta esta realização pessoal sobre realmente aquilo que te move, aquilo que te faz vivo, aquilo que te significa, sabe? E hoje eu estava tendo uma conversa aqui em família e eu pude até abrir algo no meu coração, onde eu disse que eu demorei um tempo para me libertar das amarras da... Como que eu posso falar isso de uma maneira bem clara? Eu me libertei das amarras da aprovação alheia, onde eu conseguia colocar para fora, para aqueles que percebiam que eu estava gostando daquela situação que eu estava gostando. E eu dou exemplo claro aqui. Quando, certa feita, eu assumi um relacionamento, e esse relacionamento que eu assumi, eu não tenho o que reclamar desse relacionamento, era de muita paz. Na verdade, para eu estar no relacionamento, eu tenho que sentir paz, é um relacionamento de extrema paz, muita confiança, uma vida assim que realmente se encaixou com a minha em muitos níveis, só que faltava algo dentro de mim assim para significar que eu estava ali, sabe? E eu ficava, não, vai despontar, vai surgir ainda dentro de mim, não, ainda eu preciso, é um tempo. E aí eu percebi que isso não vinha com o tempo. Eu percebi que eu estava querendo colocar para os outros, e realmente os outros que viam, realmente viam uma relação perfeita, uma relação que não tinha brigas, uma relação que era muito igualitária, era uma relação de muita multiplicação em ambos, né, de tudo. Só que eu percebia que dentro de mim eu não estava ali, sabe, completamente. E isto, eu fico vendo a coragem que nós temos que ter para assumir esse tipo de vida. Quando você assume essa verdade que está dentro de você sobre este propósito, e o propósito ele custa muito caro. O propósito talvez ele te convida a você ser um errante em terra estrangeira. Talvez o propósito ele te convide a você ruir todas as estruturas que hoje te entregam uma falsa estabilidade. E essa estabilidade ela pode nos aprisionar a uma vida que nos significará um futuro de muita infelicidade. E essa infelicidade, ela não vai custar dinheiro, essa infelicidade, ela vai custar a própria vida do ser que a tem, sabe? Ela vai realmente tomando partes da alma daquele que vive. E quando você percebe, o tempo já passou e eu fico reparando isso. Como nós envelhecemos, sabe? Eu ainda tenho um olhar, aparentemente que eu sou novo, mas eu percebo que passaram-se muitos anos e eu fui envelhecendo, passaram-se décadas, e é claro que o meu olhar ainda quer me enxergar como um jovem, como alguém de 20 anos, mas eu não tenho mais, e eu fico olhando e fico vendo dentro de mim o que realmente está de acordo com o meu propósito de vida. E o seu propósito de vida, ele te esclarece, é um filtro, sabe? Ele consegue traduzir para você o seu destino, sem erro, sem medo, ainda que
você não tenha aprovação alheia, ainda que no momento você não tenha a aprovação que você necessita, a aprovação que você busca, mas dentro de você há vida, dentro de você há um verdadeiro testemunho e propósito. Ele não fala sobre ganhar dinheiro, sabe? Eu gosto muito de estudar. Excelente pergunta, Vanessa. Vamos tentar responder a sua pergunta. Eu gosto muito de estudar biografias no mercado financeiro tem algumas biografias bastante interessantes, só que as pessoas não sabem que a maioria desses homens que nós admiramos, a história que eles contam, não é essa história que eles saíram da pobreza e investiram, não. Eles tiveram patrocinadores, alguns tiveram sorte, alguns também, eles conseguiram de uma maneira um pouco assim suja, né? Uma maneira assim que não é muito ética, chegar lá. E as pessoas ficam se pautando por aqueles que compram Lamborghinis, por aqueles que compram casa, por aqueles que atingem um patamar. Mas sabe o que eu fico reparando? A verdadeira ação na vida daqueles que não são vistos. Ontem eu estava vendo, já faz um ano que tem um vereador, o vereador mais votado do Rio de Janeiro, que foi preso. E eu lembro que quando eu olhei, eu tenho muito isso, sabe? Quando eu olho, vejo, eu discerno pelo Espírito e o Espírito já me diz se ele está ali ou se não está. E eu lembro que esse vereador muito famoso, milhões de seguidores no Instagram, ele ficava promovendo combate à corrupção, ajudava crianças carentes, né? Ajudava pessoas em necessidade, enfim. E eu vi aquela necessidade dele conseguir mostrar e provar que ele estava combatendo o mal. E quando caiu o escândalo dele, bum! No meio de todos, foi preso por estupro, né? E foi provado que ele forjava aquelas situações, que ele encenava as pessoas que ele ajudava e tudo mais. Eu fiquei olhando e falei, caramba, aquilo que está lá em João, na Epístola de João, diz, filhos, provai de espírito e vede se eu estou ali. E eu fico olhando, sabe? Na internet nós temos muito disso, as pessoas que querem mostrar e provar e comprovar. E quanto mais elas tentam, a gente vê que essa necessidade de trazer para fora, sabe, algo que ela quer realmente que os outros a vejam pela realização que ela faz, mas e as pessoas que ninguém vê? E as pessoas que estão realmente mudando o mundo? E eu percebo que a verdadeira mudança do mundo não está sobre aquilo que você pode fazer com suas mãos, está sobre essa mudança que você provoca dentro de você. E conforme você provoca dentro de você, eu acredito que Deus ele confia nesta mudança e ele te envia para que você promova mais mudança. E a Vanessa me fez uma pergunta. Vanessa, essa pergunta eu respondo ela de um modo muito simples. E eu vou falar aqui de 3 maneiras, tá? Eu vou começar te chocando. Para você descobrir o seu propósito, você tem que falir. Você não vai descobrir o seu propósito na riqueza, você não vai descobrir o seu propósito na abundância, você vai ter que falir. Falir, Danilo, sim. Você vai ter que perder todas as garantias e as seguranças que você tem para você descobrir o seu propósito, porque você só prosperará de acordo com a eternidade se você estiver no teu propósito. Eu digo isso para as pessoas, o seu propósito ele é capaz de construir cidades, o teu propósito ele é capaz de enriquecer o planeta Terra, mas você precisa entender que o seu propósito ele te visita quando você está inválido, quando as pessoas não acreditam em você. É aquela realidade que ela é absorvida, Vanessa, dentro de você de uma maneira que só você consegue entender, você não explica. Não adianta você contar para sua mãe, para o seu pai, eles não vão te entender. Não adianta você contar para o seu namorado, para a sua namorada. Não adianta você tentar trazer alguém para perto para compreender o teu propósito. Não irão entender. Não irão entender. Segunda maneira que eu posso te falar, eu te dou um exemplo. Hoje nós estávamos conversando aqui, a minha família é uma família policial. A gente estava conversando algumas coisas que estão acontecendo na sociedade e o meu cunhado ele contou a história de um menino que ele foi aprovado em uma peneira. Era o sonho dele ser aprovado nesse teste, não contaram para ele que ele tinha sido aprovado, foram fazer uma surpresa. Só que até ser revelado para ele que ele tinha sido aprovado, os próprios coleguinhas da região ali, da comunidade que ele morava, o agrediram e o mataram. E
A mulher, né, que foi cuidar do corpo dele para o preparar, disse que o semblante dele estava fechado, e ela não conseguia mudar o semblante dele para arrumar para o velório até que a mãe dele chegou. Somente depois que a mãe dele chegou e conversou com ele, ele abriu o semblante. O que eu quero dizer? Aquele menino, ele conseguiu se despontar de uma média ponderada. E quando você consegue se destacar do meio em que você está, você deve, eu não vou nem falar que você deve ser odiado. E isto é o maior sinal de que você despontou. Eu não estou falando de você ser odiado por ser um mau caráter, não. Eu estou dizendo para você que quando você se desponta da média, você é odiado porque é impossível você conhecer seres humanos que vão te apoiar, sabendo que você, com os mesmos recursos que eles tiveram, conseguiu produzir mais qualidade do que eles. Quer ver um exemplo? Jesus Cristo dá esse exemplo nas parábolas. As parábolas contam que tem uma parábola que conta da multiplicação dos talentos. Deus deixa um, né? Na verdade é um senhor, né? Ele deixa um talento com um, ele deixa, eu vou simplificar aqui, ele deixa um com o outro, ele deixa 2 com o outro, ele deixa 5 com o outro e vai. Depois, quando ele retorna, ele vê que aquele que tinha um, ele enterra e não produz nada, porque ele tinha medo de ser roubado. O que tinha 2 multiplica para 4. O que tinha 5 multiplica para 10. E o impressionante, eu estou contextualizando a parábola, mas o interessante é que ele chega e pergunta para aquele que, ô servo infiel, esse aqui conseguiu multiplicar, de 2 ele fez 4, o que tinha 5 multiplicou para 10, por que você, tendo 1, você não multiplicou e você deixou isso guardado? Aí ele disse assim, eu bem sei que você colhe onde não planta, eu bem sei que você é um senhor disciplinador, fiquei com medo, por isso guardei para quando você chegasse, eu tivesse como te retribuir. E ali o Senhor diz, como você é infiel, agora você vai perder até o que você não tem. E ali as pessoas utilizam muito essa parábola para falar sobre o destirano, né, que maltrata, que massacra. Não, deixa eu tentar te explicar essa parábola, te explicando sobre a descoberta do propósito. Aquele que tinha um, ele retribui nos talentos que ele recebe a imagem que ele tem de Deus. Se ele tem a imagem de um Deus tirano, de um Deus injusto, que colhe onde não planta, um Deus que disciplina, ele não produz. Ele guarda por medo, ele retrai, ele recalca. Na psicanálise nós falamos sobre isso, o recalque, ele recalca para dentro de si. E o Senhor diz, até o que você não tem, você vai ser perdido. O que é que você não tem? Fé. O que é que você não tem? Relacionamento. O que é que você não tem? Confiança em mim. O que é que você não tem? A revelação de quem eu sou. Então a maneira como eu tenho a revelação de Deus é a maneira como que eu também revelo Deus nas minhas coisas. Eu tenho Deus revelado nos meus relacionamentos, eu tenho Deus revelado nos meus negócios, eu tenho Deus revelado em tudo que eu toco. E hoje eu tenho percebido que o mundo, ele tá doente, tá chato demais, muito chato, cara, chato. A internet, ela tá doentia, a exposição à internet adoece, as redes estão infestadas de coisas tão superficiais, tudo que está ali é para arrancar like, é para arrancar compartilhamento, não, sabe? As pessoas não usam a rede social. Eu fico vendo aqui o meu Instagram, ó, eu abri a minha live para conversar com vocês. A internet está me promovendo isso. É uma maneira de eu trazer a palavra, uma maneira de eu ouvir vocês, uma maneira de eu aprender. Só que hoje tá cansativo, sabe, adoecedor. E eu já ontem estava conversando com Deus, eu quero sair do Instagram, eu não consigo, tá ruim, tá chato para mim, eu quero sair, sabe, por mim. Eu fico só escrevendo os meus livros. Quem quiser me ouvir, compra os meus livros ou vai nos lugares que eu estou ministrando. Mas eu fico vendo, tem pessoas que vão perder. E aí eu fico, sabe, nessa guerra dentro de mim. E esta foi a segunda maneira que eu consegui te responder como descobrir o propósito. E a terceira maneira que eu vou te responder é: você só encontrará o seu propósito quando você experimentar a entrega total ao Espírito. Somente. Quando você entregar
totalmente ao Espírito. E a entrega ao Espírito não é uma atitude de você levantar o braço, não é uma atitude de você falar eu entrego, não. Sabe? A entrega ao Espírito, ela se assemelha a um afogamento. Ezequiel, ele conta uma visão maravilhosa, que ele diz que existia um rio em que ele ia entrando e a água dava nos artelhos. Eu amo esta figura de linguagem, sabe? Ela não é nem simbólica. Ela é uma maneira de trazer uma analogia à vida de uma maneira tão profunda que ele diz que ele vai andando e a água dá no artelho. Tudo bem, e aí a voz do Espírito diz, mergulha mais. Ele diz, agora as águas elas não dão mais no artelhos, existem águas que dão aqui nos meus joelhos, né? Depois ele diz que as águas elas estão nos ombros, ou seja, cada vez que ele vai andando mais, a água vai tomando conta do seu corpo, e aí existe uma palavra que vem até ele e diz, se lança, ou seja, as águas que davam nos artelhos, ele ainda tinha uma segurança, ainda tinha ali, ele ainda organizava o seu corpo. Quando ela vai à metade do seu corpo, ele já vai sentindo um pouco mais pesado, sabe? É quando o Espírito já te incomoda, é quando você obedece, mas você ainda vai relutando contra a sua vontade. Mas quando você mergulha, já era, meu irmão. Quando os seus pés saem, sabe? Você vai no fluxo da água e o incrível que esse rio diz que esse rio ele é um rio de vida. E quando você mergulha, é literalmente quando você perde o controle, sabe? É quando você perde o controle, talvez, que você ganhe o seu maior controle. Não poder talvez seja um dos maiores poderes. Tem uma amiga, a Maiara, nossa amiga que está aqui sempre, ela ouviu anteontem a minha ministração sobre como Deus nos torna apaixonados. Eu perguntei para ela o que foi que mais adentrou a sua alma, ao seu espírito. Ela mandou essa frase: não poder talvez seja um dos maiores dos poderes. E eu quero deixar esta reflexão para nós. Talvez seja uma questão de propósito. Propósito. Sabe, existe um propósito. Lucilena Galvão, ela estava falando que o que mexeu com ela quando ela era criança, ela viu uma cena ali na sessão da tarde, os índios dançando, fazendo um ritual para a dança da chuva, e ela disse para sua mãe: mãe, eu sou como esses índios aí. E a mãe: como assim, menina? E ela: sim, eles estão fazendo a dança porque eles têm um propósito, que é a chuva. Eles acreditam naquilo, eles se entregam para aquilo. Agora, eu acordo, eu escovo os dentes, eu tomo banho, eu vou fazendo no automático, mas qual é o propósito? Sabe? Qual é o propósito que eu tenho da minha vida por fazer o que eu faço? De realizar aquilo que eu realizo. Eu, quando escuto pessoas que perguntam quem eu sou, eu não gosto nem de responder. Quem você é? Qual o intuito desta pergunta? É ouvir: ah, eu sou engenheiro. Não, eu sou um enfermeiro. Não, eu sou um advogado. Porque aqui me parece que você é aquilo que você se submete a cursar. Aquilo que você se submete a cumprir diplomas. E deixa eu te contar uma história dos diplomas aqui. Isso é gratidão a vocês que estão aqui. A diplomação, ela foi inventada para uma coisa, olha só. Eu tenho uma empresa, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa e aí eu quero contratar. Eu preciso de uma recepcionista. Preciso de uma recepcionista. E aí, essa recepcionista, eu falo: eu preciso de uma mulher. Eu vou receber 1 milhão de currículos. Eu vou pagar 8 mil reais aí. Daqui a pouco eu falo: não, eu preciso de uma mulher que tenha ensino médio. Pronto. Eu já caio aí para 500 mil. Eu preciso de uma mulher que tenha ensino superior. Pronto, já reduzi. Eu preciso de uma mulher que tenha ensino superior e pós-graduação. Pronto, já eu fui filtrando mais, já diminuí mais. Agora eu preciso de uma mulher que tenha, além da pós-graduação, que ela fale inglês. Pronto, já reduzi. Então, repare que a diplomação, ela é um filtro. Ou seja, eu não me interesso qual é a pessoa que está vindo em si. Eu quero saber os títulos que ela tem. E eu acabei de terminar a série Band of Brothers.
E a última parte, quando os guerreiros, né, os soldados, o exército americano termina a guerra, para eles irem para casa, antes de terminar, eles tinham que alcançar 85 pontos. E como era feita essa pontuação? Se ele tinha ferimento de guerra, se ele tinha combate em campo, se ele tinha... Enfim, conforme ele fosse progredindo na guerra, ele ganhava uma pontuação e só podia voltar para casa quem tinha atingido 85 pontos. E olha que impressionante isso, porque até na guerra os homens tinham que alcançar uma pontuação para terem uma liberdade. E nós percebemos que a diplomação que acontece hoje, nesse sistema que já foi inventado há alguns séculos, a gente percebe que ele acontece para realizar esses filtros, essa segregação, sabe? E o evangelho, o amor, Deus, Jesus, quando as pessoas vêm até ele sai limpando, cortando esses filtros. Aqueles que ainda chegam com essa diplomação, ele os ignora, ou seja, ele os repele, que são os mestres, os escribas, os fariseus. Sabe, quando Nicodemos, o príncipe, o que ensinava. Nicodemos era o ápice da sabedoria judaica ali. E ele chega até Jesus no escuro, não querendo se revelar. Jesus olha para ele e diz, é necessário você nascer de novo. Reseta tudo que você sabe. Sabe? Reseta. Zera tudo que você sabe. E eu não consigo te resetar. Talvez a informação que eu traga a você com uma resistência, você vai bloqueá-la. Você pode aqui me interpretar, mas ele também, você é assim, falou nessa entonação, mas eu não concordo com isso, tudo bem. Mas sabe quem te reseta? A dor. Sabe quem te reseta? A falência, a solidão, ela te reseta. Porque aí você vai experimentar o completo confronto consigo mesmo. E ali Deus consegue te penetrar. É nessa escuridão que Deus ele consegue te remodelar. Sabe? Ele consegue te fazer novamente. E às vezes nós petrificamos o nosso coração que a gente não consegue perceber o quão duro nós estamos. As durezas da vida. Eu estava ouvindo um relato de uma sobrevivente da perseguição nazista. E ela disse que os soldados, né, eles ficaram tanto tempo na guerra que eles se endureceram a ponto de não se preocuparem se eles estavam estuprando ou não. Hey Maggie, how are you? Maggie, your baby is getting up, no, is getting old, like 2 months, I think. Então, esse aí é a Maggie do Canadá que acabou de entrar. Então a gente percebe que conforme os soldados vão experimentando o ódio, eles vão se endurecendo. A ponto de que as suas necessidades, eles querem atingir somente a satisfação da necessidade. E a gente percebe que se a gente não tiver esse ponto de reflexão, a gente se transforma esse produto do meio. Que o tempo inteiro vai produzir, e acaba que a gente produz e se perde na produção. Sabe? A gente não percebe que nós nos tornamos meros números. De que talvez a ascensão social seja o menor dos problemas. O homem deveria se preocupar com a ascensão espiritual. Acredito que quando a ascensão espiritual for a prioridade do homem, aí sim, ele encontrou a verdadeira justiça da vida. Aí sim ele encontrou a verdadeira justiça da vida. Portanto, uma questão de propósito. E o propósito, eu sei que talvez você pense, é uma missão que eu devo fazer, mínimas coisas, cara. Eu queria falar algumas coisas aqui, mas eu não posso, por concordância na minha alma, sabe? Coisas que Deus me colocou para fazer, mas eu tenho que esconder da mão esquerda e eu não gosto de falar, porque está entre eu e Deus e o meu galardão eu não quero trocá-lo, eu quero receber de Deus, não quero receber dos homens. Então, eu vou falando em parábolas para vocês, por isso que às vezes eu fico pensando muito. Talvez seja só uma questão de propósito.
Sabe, quando a gente coloca esse propósito, a gente consegue dar significado a tantas poucas coisas. Tá, tem uma que eu posso falar. Hoje, o meu sobrinho, na hora de ir embora, na hora de subir, bateu uma emoção nele, porque eu lembro bem desse sentimento que eu sentia. Hoje é aniversário dele e o dia vai acabando. E ele sente que é o dia mais especial da vida dele, né, o aniversário, e ele não queria que acabasse. E na hora que os pais dele subiram, ele ficou aqui com a gente e ele começou a chorar. Bateu... Minha mãe, ela tem essa percepção, né? Bateu esse nível de consciência nele, ele começou a chorar e tal. Minha mãe abraçou ele, conversou com ele, meu pai também. E eu abracei também e eu vi que... Sabe, quando a gente tá... Eu fiquei pensando, cara, o dia tá acabando, ele não queria que acabasse. Sabe, esse momento de alegria, esse momento de euforia, esse momento em que ele é o centro da atenção, e eu percebo que isto se comunica com o nosso profundo eu, sabe? Essa necessidade que a gente tem de receber esse olhar. Essa necessidade, sabe, quando a gente recebe um presente, quando você recebe uma declaração, quando alguém vê que você fez as unhas, quando alguém vê que você cortou o cabelo, quando alguém vê que você emagreceu, ou quando o seu perfume está cheiroso, quando a sua comida que você fez está gostosa. Quando a gente coloca esse propósito nessas mínimas coisas, que é você dar um abraço e saber qual é o propósito desse abraço. É quando você emite uma palavra e você sabe o poder dessa palavra. É quando você vai tomar um banho e você sabe o propósito daquele banho. Por que você está tomando aquele banho? Sabe? Quando você está ouvindo aquela música, você sabe o propósito de você estar ouvindo aquela música. Quando você vai à academia, vai correr, vai agachar, vai levantar peso, você sabe o propósito daquilo que você está fazendo. Mas eu não quero trazer esta palavra de uma maneira chata e leviana. O propósito é esse para quê, para onde. É você interligar o seu coração ao seu corpo. É você interligar a sua alma a tudo que você faz, a sua existência. E nós temos essa oportunidade de perceber a vida desta maneira, de nos qualificarmos existencialmente na descoberta, sabe? Às vezes eu fico me perguntando se eu estou colocando amarras na minha vida que Deus não quer. E eu oro constantemente, pedindo a Deus para que crave nos meus olhos essa eternidade. Essa eternidade que ela consegue traduzir em mim o propósito. Vocês veem que eu falo muito de eternidade. Talvez pelo costume de ouvir a palavra eternidade, talvez até mesmo possa se fechar e se bloquear, né, a essa verdade. Mas a eternidade é aquilo que não perece, é aquilo que não passa, é aquilo que permanece em nós. É literalmente essa descoberta que você aflora dentro de você para que você consiga dar esta qualidade na sua vida. A nossa vida, ela, por muitos que falam que a gente tem tempo suficiente, se você entender também que é curto, sabe? O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. E hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estamos. Talvez você se programou para ir no parque, sabe? Essa semana ainda não foi. Poxa, vai no parque, leva ou vai correr, ou sei lá, convida um amigo, uma amiga, leva uma toalha, senta na grama, conversa, vai para debaixo de uma árvore, desfrute desse momento, perceba o sorriso, perceba a intenção de quem está com você, perceba também o amor daquele que se moveu e se locomoveu para desfrutar da sua presença. É esse tipo de percepção, sabe?
É esse tipo de percepção. Não é tudo hoje, tá muito fadado. Eu entendo, vai piorar, claro que vai piorar, mas tá tudo muito na satisfação do prazer, cara. As pessoas já saem já pensando, tá, vai terminar em sexo ou não vai? Tá, eu tô bebendo aqui, mas eu vou acabar num quarto de motel, no hotel, eu quero... O que vai dar? Meu Deus, sabe, fica tudo resumido nessa instância. Estava conversando com meu amigo. Uma amiga fez isso hoje, eu não estava próprio. Pronto. Eu porque não tenho praia. Ainda. Vou me mudar para um lugar que tem praia. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Todo dia não, mas sentado ali na areia, sabe? Contemplando. Como eu já fiz isso. Já morei em beira de praia. Mas para encerrar, eu quero eu vou em breve. Para encerrar, eu queria compartilhar com vocês um pensamento. Hoje a gente fala tanto, né, de política, fala tanto de sistemas, mas repare, eu fico vendo hoje no Instagram, eu fico vendo nas oportunidades que as pessoas têm aí de colocar anúncios o tempo inteiro é colocando algo que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Aí vem um carro novo e agora estão facilitando os financiamentos, agora estão, sabe? Todo final de semana é uma festa. Os produtores sabem como ganhar dinheiro, produzindo as atrações. E aí sabe a necessidade de uma comunidade, vai indo, e a gente não viu que a gente se perdeu, cara. Cara, a gente não viu que a gente se perdeu, velho. Sabe? Nós nos perdemos como sociedade. A gente perdeu aquela essência, sabe? Perceba que os encontros hoje, eles são todos mercantilizados. Tem que ter uma conta para você pagar. Tem que ter um local para você postar. Para você dizer que estava ali. Perder a essência humana do encontro, do diálogo. A amizade, meu. A amizade. A verdadeira amizade. Você não pode mais confiar em chamar um amigo seu para sua casa ou uma amiga sua, porque não há nem mais confiança em introduzir pessoas ao seu círculo familiar, ao seu círculo de intimidade. Perder a essência. Mas não perceberam que é porque esta cultura, este encontro hoje que retiraram de nós, fala só de consumo, sabe? São as pessoas correndo para provar que conseguiram. Conseguiram o quê? Você quer que eu te admire pela BMW que você comprou? Pela Mercedes que você comprou? Pelo apartamento que você financiou? Pela casa que você financiou? O que as pessoas querem? É o quê? Qual é o sentido disso tudo, meu? Qual é? Qual é? A vida não é isso. A vida não é isso.
tem mais a ser descoberto. Nós evoluímos como sociedade tecnológica. Jacques Ellul, ele já dizia isso, e quando eu comecei realmente nessa carreira de vida intelectual, eu já fui avisado, cara, tu vai experimentar uma tristeza terrível, e é ruim. É muito ruim. Você experimentar a solidão e você conseguir olhar várias gerações, sabe? Sem você estar lá, você consegue olhar para frente. Jacques Ellul fala sociedade técnica. É a sociedade que ela serve a tecnologia de modo que tudo obedece à técnica. Você vê o suco que chega na sua casa, o produtor, ele não está pensando na qualidade do suco que vai chegar na tua casa, não. Ele está pensando em como ele pode envasar mais suco e vender mais suco, sabe? A comida que chega na sua casa, eles não estão pensando se ela vai chegar numa qualidade, se ela vai te fazer bem, não. Sabe? O médico que te atende hoje, ele não está preocupado se a sua doença é uma psicomatização, uma somatização. Não, ele está preocupado como que ele vai te receitar para ele poder ganhar em volta. O meu enfermeiro que cuida de mim aqui, que faz o meu PRP, ele trabalha em uma clínica famosíssima aqui em Brasília de ortopedia. Ele estava me mostrando, Danilo, é uma atrocidade, cara. As pessoas chegam lá, por exemplo, eu tenho condropatia patelar. E as pessoas chegam lá, não estão nem com condropatia patelar. E eles já estão injetando, cara, esse ácido hialurônico, e injeta tantas outras coisas que vai durar por pouco tempo. E cada injeção é 3.000, 4.000. E num dia eles fazem 12 injeções, 14 injeções. Vão ganhando absurdo. E existem outros tratamentos, sabe? Muitos outros tratamentos. Muitos. Mas não colocam isso à disposição da sociedade porque tem que ganhar, né? Gastaram tanto dinheiro. Você vê, eu fico olhando, às vezes, a advocacia, cara. Advocacia. Tem como progredir pro bem, mas não, ainda assim é pro próprio lucro. Você vê os líderes religiosos, os pastores, cara, que seriam vocacionados para cuidar, não. É baseado no lucro. No lucro. Todas as instâncias, lucro. Você vai comprar um tênis, o vendedor, ele não quer saber se sua pisada é supinada, se ela é pronada. Se você tem condições de comprar aquilo ali, se, sabe, tem um custo-benefício melhor, não. Tem que vender para bater a meta. E a gente não vê que tudo isso também é esse esfriamento do amor. E é o amor ao outro. É quando a gente não consegue perceber, sabe? A ganância humana. Você vê bilionários querendo mais dinheiro. Milionários querendo mais dinheiro. Mostra que essa sede do homem de querer mais, ela só é saciada quando a gente encontra realmente o Senhor, sabe? Eu estava estudando aqui a história de 2 missionários. Tem uma missionária, ela morreu, claro, mas ela foi ministrar na tribo, meu Deus, esqueci o nome da tribo, Amazonas, Sophie Muller, na década de 1940 a 1960, né? Ela ministrou ali na Amazônia da Colômbia, nas tribos indígenas Curipaco. Ela traduziu o evangelho para 2 tribos, né? Que ficavam ali em Guaiania e Sana.
E quando perguntaram para ela qual foi a vocação, para a gente encerrar, qual foi a vocação que ela tinha recebido, qual foi o chamado, ela disse: eu nunca recebi o chamado, nunca recebi. Eu só ouvi a voz e aquilo me impulsionou, a voz que me chamou para vir ao encontro de mim mesmo. Aquilo me impulsionou e o Senhor plantou no meu coração de descer a Amazônia. Eu fui para lá e ela ficou lá. E eu vou ler aqui o que o Alberto contou. Me sinto esgotado em perceber isso, infelizmente. Os que fazem saída se dão bem. Se dão bem. Em termos. Também aprendi, Adalberto, muito cedo. Por isso que eu amo a leitura. Como que eu posso explicar isso para vocês? Senhor, olha só. Os meus 17 anos, eu levei uma vida de imersão, né, no Senhor. Então, 17, 18, 19 anos, eu ia ao monte uma vez na semana. Ficava ali realmente integrado mesmo, sabe, nesse serviço ministerial, evangelismo, leituras, mergulho mesmo para ter mais de Deus, queimando pelo Espírito. Vivi isso 20, 21, 22 anos, 23, 24, enfim. E cada ano Deus ia expandindo o meu coração em uma dimensão que é claro que na época me confrontava muito, porque eu via que eu estava sendo passado para outras gerações, sabe? Onde eu quero chegar? Eu aprendi princípios e verdades que trabalharam o meu coração para eu chegar aqui onde eu estou. E teve algo que eu aprendi sobre literalmente isso que você falou, que é o Salmo de Asaf, né? Que ele olha os ímpios que fazem a maldade, que fazem literalmente isso, e aparentemente eles se dão bem. Mas o que é se dar bem, sabe? A gente precisa entender isso. E para mim, quando você recebe a glória do homem antes da glória de Deus, é porque a de Deus não chegou em você. Então, é por isso que quando nós fazemos de grato coração, de modo que Deus perceba, que Deus veja, sem que os homens precisem saber, o nosso galardão é dele. Agora, quando a gente quer trocar esse galardão para receber esta evidência humana, essa evidência, né, daqueles que estão nos observando, a gente já perdeu a essência da eternidade dentro de nós. E se dar bem é o quê? É comprar casas, é ter seguidores no Instagram, é ter sucesso, é você ter acessos aí de cortesias, de camarotes. O que é? O que é se dar bem? Aparentemente não ter um câncer, aparentemente ter um carro importado que nunca foi avariado com batidas. É o quê? O que é se dar bem, sabe? Às vezes a gente olha ali aquele que é justo perante aos nossos olhos padecendo e a gente acha que ele está sendo injustiçado, né? Injustiçado para quem? Sabe? Injustiçado para quem? Às vezes a pessoa que está ali acamada, ela está expandindo Deus de uma maneira que eu não consigo expandir andando. Então, o nosso senso de justiça, ele não obedece e ele não concorda com o senso de justiça divino. É por isso que quando nós conseguimos descobrir esse propósito em nós e realizamos o nosso propósito de vida, sabe? A gente consegue ver plenitude em tudo. Em absolutamente tudo. Porque você sabe que você está ali porque foi Deus que te enviou. Eu lembro na polícia. Antes de eu entrar na polícia, para que eu entrasse, Deus ele me confirmou, sabe? Então, quando eu digo Deus me confirmar, não foi ninguém falando para mim, foi Ele. Então, quando eu entrei com esse propósito, e você entrar com uma voz divina,
Você entrar com essa autorização divina, você entra com a determinação eterna. Acabou, é ali você e Deus, sabe? Ainda que eu soubesse que eu teria que imprimir muito esforço para concluir, foi Ele que me garantiu, sabe? Não é porque Deus ele te confirma que as coisas vão ser fáceis, não. Peça sim, para que Deus traga em você a revelação do teu propósito, que você vai ver. Você vai ver que você vai sendo direcionado para a escassez, para a dor. Você vai sendo direcionado para um processo eremita, um processo de encontro no deserto. Um processo onde você vai ser trabalhado nessa solidão, você vai ser trabalhado nessa mixigenação de sentimentos de escassez, de tribulação, de fome, de perseguição, de nudez, de espada. Onde, diante de todos esses sentimentos, brota em você certeza que você sabe o porquê que você está aqui. E aí então você acessa camadas da sociedade, você dá passos dentro da sociedade muito bem definidos, porque você sabe o porquê que você está indo ali. Sabe? Obedecer propósito é uma certa feita. Eu tenho centenas de testemunhos e vou começar a contar alguns para vocês aqui, que são novos aqui. Certa feita eu estava em casa e me veio ter fome e dinheiro, ser reconhecido, isso tudo é muito bom. Quem não quer, né? Mas o que adianta se não tiver a presença do Senhor? Isso tudo é ilusão. Certa feita eu estava aqui e eu já contei isso algumas vezes. Eu estava muito angustiado porque o meu irmão ele tinha ido para UTI na época do Covid, né? E depois ele foi para o quarto. Ele não estava conseguindo respirar e tal, 50% do pulmão comprometido. Só que eu tinha uma maneira diferente, né, de absorver. Ficava na minha e certa feita que eu estava aqui deitado. E aí veio, vai em tal lugar. Eu obedeci na hora, senti e fui. Entrei em um local aqui perto de Águas Claras, onde eu moro. E aí quando eu entrei nesse local, eu fiquei ali do lado do bar, né? E aí veio duas moças e quando eu vi uma dessas moças, cara, eu vi uma luz assim brilhando atrás dela, sabe? E fiquei parado. E aí quando ela chegou, os caras começaram, né, a flertar com ela e tal, e teve um que pegou nela, puxou e tal, e eu vi aquilo, eu só falei assim, ó, se você quiser alguma ajuda, diz que eu sou seu primo. Ela, boa ideia. Ela, oi primo e tal, enfim, conseguiu se livrar deles, e nisso, conversa vai, conversa vem. Eu olhei pra ela, comecei a conversar algumas coisas, e foram coisas assim que foi penetrando a alma dela, e ela começou a chorar. E ela olhou pra mim assim e falou, quem é você? Aí puxou a amiga dela e falou, amiga, vem ouvir o que ele tem pra dizer. E naquilo ali tudo, onde eu quero chegar? Aquela menina, cara, ela tava em uma rebeldia de vida tão intensa que a mãe dela ficava em oração por ela. Só que a mãe dela tentava até mesmo reprimi-la, sabe? E ela queria voar, ela queria curtir ali. E a outra tava em uma desilusão amorosa terrível. A partir daquelas 2 noites, a gente passou, né? Passou a noite e tal, vim pra casa. Elas me seguiram, começaram a ouvir o Spotify e perguntar quem eu era. Daqui a pouco elas vieram outra vez me encontrar e quando vieram trouxeram um amigo. E esse amigo delas foi e falou assim, cara, pelo amor de Deus, ora por mim. E eu conversei com ele, orei com ele e resumindo, essas 3 pessoas, elas estavam assim vivendo um processo terrível de angústia na vida delas. Porque ele era gay e a família não aceitava. Outra, porque ela queria viver a liberdade dela e a mãe dela, a pastora, não deixava. E a outra estava numa desilusão amorosa. Resumindo, passaram-se um tempo, depois daquilo ali, eles atingiram um nível de liberdade onde depois 2 ainda ficaram vindo do Delembe aqui nas reuniões. E o outro, eu só recebi a notícia que ele se casou. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu estava aqui em casa e recebi essa ordem. Vai, e eu fui. Sabe, independente se alguém ia olhar e falar, nossa, o Danilo tá indo ali, e por que isso? Não, isso não me interessa. São passos muito bem definidos que às vezes você nem precisa saber o porquê, mas você vai. Sabe?
você realiza situações que aparentemente para você elas parecem ser loucuras, mas quando você vê o resultado, você entende que aquilo veio justamente para ir de encontro com a sua lógica. E isto é você andar em propósito, sabe? É quando você sabe o porquê que você está ali. Mas o porquê que você está, não é que você tem toda a clareza, mas você recebe uma autorização para estar ali. Até mesmo em relacionamentos, existem relacionamentos, e isto eu acho que é um tabu que precisa ser vencido. Existem relacionamentos, claro que quando você entra num relacionamento, você entra para perdurar. Mas existem relacionamentos na nossa vida que eles são passagens, sabe? São câmaras que nós entramos para nos remodularmos. E quando você entende isso, não é que você vai entrar de passagem naquele relacionamento, não, entra com todo o coração. Mas chega um momento em que você entende que aquilo ali foi uma passagem. Mas existem pessoas que elas se apegam à dor do término, ou elas se apegam à dor do fim, ou elas se apegam até mesmo com o anúncio da separação. Mas o mais importante é que você perceba que não é esse apego à dor que você tem que ter. É literalmente a todo o progresso que você atingiu por poder estar ali. Isso faz toda a diferença. Isto faz toda a diferença. Quando você compreende, sabe, que as etapas da sua vida, elas vão sendo direcionadas por esse amor. É a única diferença que a gente precisa colocar no nosso caminho, é essa interpretação. Porque se você interpreta que o que está acontecendo na sua vida é um sistema de causa e efeito, você vai perceber que você cria um meio de ação que você sempre espera a retribuição, sabe? É aquele tipo de aluno que ele só faz as coisas quando o professor está vendo. É aquele tipo de pessoa que só performa quando ela está sendo observada. É aquele funcionário que precisa daquela plaquinha funcionário do mês para ele poder perseguir aquele prêmio. Quando você tem essa interpretação com o divino, isso se aplica a todas as áreas da sua vida. Agora, literalmente, quando você entende que esse propósito que você desvenda, esse propósito que você absorve, ele permeia as etapas da sua vida, etapas, sim, ele permeia as camadas da sua vida, ele permeia as relações que você tem, você entende que tudo é um processo. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha italiana, eu contei isso aqui, há poucos dias o pai dela morreu, e hoje me veio, a gente já vinha conversando, e hoje me veio ela no coração e eu perguntei como é que ela estava, e ela me disse que estava em outra cidade, né? Ela mora em Nápoles, ela estava em Cilícia, estava na Cilícia, e ela me disse uma frase, ela disse assim, eu falei, está morando aí agora? Não, mas eu sinto que a minha casa já está apertada demais para mim. E aí eu bati palmas, porque eu estava esperando aquela frase dela, porque antes do pai dela morrer, eu já estava vendo que ela precisava encontrar esse êxodo na vida dela, para ela poder abraçar realmente o sonho dela, sabe? Só que agora que ela encontrou esse êxodo foi com a morte do pai. E é claro que ninguém gostaria, né, de experimentar a morte do pai, mas repare que a morte produziu um êxodo. Ou seja, a morte que ela presenciou, que ela viveu e está revivendo, está produzindo um êxodo para que ela encontre um propósito. Está vendo? E cara, quando você encontra um propósito, é como se você encontrasse uma pérola preciosa num terreno, sabe? E aí você compra o terreno para ter a pérola. É isto mesmo. Quando você encontra o propósito, é literalmente tudo na sua vida. É essa significação que
Não vai te fazer sorrir o tempo inteiro? Claro que não. Isso é loucura, isso é doença. O homem não consegue experimentar tantos picos, né, de dopamina, serotonina, oxitocina. Isso não, ele fica maluco. Mas você consegue ter a certeza. E essa certeza, ela vai te salvar nos dias maus. As certezas, elas não nos salvam nos dias bons. Cara, dia bom é dia de festa, dia de celebração. Tu não se preocupa com nada, tu não se preocupa com cartão, tu não se preocupa com hora para dormir, você não se preocupa com cansaço. Se tiver gripado, sabe, você vive essa euforia e só que é quando a gente opa, calma, dá esse stop, quando a gente repensa, reflete, é nesse recuo, me parece, é nesse passo para trás, né, que a gente literalmente consegue recalcular rotas. E aí você encontra esse propósito que te dá essa certeza, que vai te dar clareza nos dias maus. E dias maus, eles são terríveis. Todo mundo tem dias maus, talvez, muito talvez, os seus dias maus eles estejam perdurando já por semanas. Talvez. Eles estejam perdurando já por meses. Talvez. Mas vai passar. E eu quero fazer uma oração com vocês que estão aqui. Vocês me autorizam a fazer uma oração? Eu quero que você, do fundo da sua alma, do seu espírito, faça essa oração comigo. E peça ao Senhor assim: Senhor, desvende o meu propósito e me faça viver por ele. Faça essa oração hoje. Desvende o meu propósito e me faça viver por ele. Amém? Quem tiver alguma coisa para falar, me fale, escreva, para eu poder me despedir. Eu vou até colocar aquela música que eu mandei no grupo. Amém, Alberto. Senhor, desvenda o meu propósito e me faça viver por ele. Amém. Boa noite, Vanvan. Boa noite, Karen. Tem alguma coisa? Se tiver alguma coisa aí que vocês queiram falar, perguntar também, a gente estende um pouco aqui. Mandei essa música no grupo. Lutamos com armas de fé. E nada irá resistir. Obrigado, Vanessa, pela sua honra. Lutamos com armas de fé. Em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Sim, Linda Morena Bolsas. Sim, mora em Brasília. Na tempestade estás. Estou como pastor lá na Arena Church, se vocês quiserem visitar. Arena Church.
essa música que fala essa vitória, né? Que a gente passa em meio às afrontas, né? Sabe o que eu acho incrível? Você percebe ali na tempestade, por exemplo, naquela dinâmica, né, que Jesus Cristo aplica aos discípulos, é impressionante porque você percebe que sempre que Jesus Cristo queria subir o nível de compreensão dos discípulos, ele utilizava ali, né, aquele mar. E é impressionante porque ele utilizava a geografia do local para poder discipular os seus discípulos. Ou seja, Jesus Cristo utilizou dos meios disponíveis para poder trazer consciência. Como perceber a voz nos respondendo e nos direcionando a um propósito? Excelente pergunta, Alberto. Hoje o meu sobrinho de 4 meses ele levou um susto quando o meu outro sobrinho de 7 anos gritou. Ele não gritou muito alto, mas meu sobrinho levou um susto porque a audição de um recém-nascido ela é extremamente aguçada, justamente porque ele percebe, né, o mundo dentro da barriga da mãe de uma maneira e esse mundo externo ainda é muito estranho para ele. Ou seja, a percepção dele dos sons é diferente da nossa percepção. E por que isso? Porque agora que ele está desenvolvendo os outros sentidos. O tato para ele não era interessante dentro da barriga da mãe porque ele tinha um cordão umbilical. Ele se alimentava, ele não precisava explorar o mundo pelo toque. E agora, tudo que ele pega ele vai colocando na boquinha. Porque ele precisa desenvolver esse paladar, esse tato. Então, o sentido dele, da audição, está extremamente aguçado. Diferente do nosso, que a gente vai trocando a permanência das nossas percepções. Ou seja, eu vou dando prioridade a outros sentidos. Então, para que você perceba a voz, você precisa colocar a prioridade na percepção do ouvir. E ouvir ao Espírito vai exigir de você que você ouça a eternidade. E a eternidade ela sempre vai ao encontro do nosso ego. A eternidade ela não fala da manutenção das minhas vontades. A eternidade ela precisa que eu a entenda de uma maneira em que eu esteja atento a ela, eu esteja inclinado a ela. Ou seja, eu preciso desenvolver essa percepção. Eu preciso desenvolver essa audição ao Espírito, eu preciso desenvolver essa maneira como que eu irei entender o Espírito e para isso eu preciso discernir as vozes. E existem muitas vozes no mundo, existem muitas vozes que clamam, mas a gente precisa entender que a voz quando clama, ela clama sobre uma fome. Isso é absurdo. A voz ela clama sobre uma fome. E você precisa descobrir em você o que é que está te produzindo fome. O que é que está te produzindo fome? A fome, ela é o princípio do seu desejo. Você só deseja aquilo que te falta. E aquilo que te falta navega na estrutura da fome. Então, quanto mais faltar para você, mais fome terá. A fome ela te faz perseguir algo para completa satisfação. Então tenha fome de Deus. Tenha fome de Deus. Você vai perceber a voz dele em mínimas coisas. Mínimas.
Vamos encerrar então. Tô dando tempo para a transmissão chegar até vocês. Então fiquem em paz. Então vocês fiquem com Deus. A gente conversa. Quinta. Nossa live segunda-feira. Talvez a gente faça uma sábado. Eu aviso. Amém? Vou deixar salvo aqui. Depois eu subo pro YouTube. Visita essa live aqui. Quando vocês puderem. Quando quiserem. Vai estar aqui. Beleza? Fiquem com Deus. Qual música? Eu mandei no grupo. No meu grupo lá. De ministrações. Se você não tiver, eu vou deixar o link. Aí você entra. Tá bom, Vanessa? Um beijo. Fica com Deus.